bem com você? Eu sou Karina Bertocco e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre panelas, um dos utensílios mais importantes para se ter na cozinha. E eu vou deixar aqui alguns links de panelas aqui, ó, na descrição desse vídeo. Caso você queira ajudar o canal, esteja procurando por panelas, compre por esses links que você me ajuda muito, você não vai pagar mais caro por isso e você vai ajudar bastantão, ok? Gente, qualquer cozinha tem que ter uma panela, certo? Senão não dá nem pra chamar que é cozinha. Mas antes de começar, você já sabe, por favor, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. É de graça pra você e me ajuda muito, então assim, por favor, quebra essa, se inscreve aqui neste canal para eu continuar passando conteúdos por aqui, ok? Gente, agora nós vamos falar sobre panelas de vidro. Sim, existe panelas de vidro, é verdade. Gente, as panelas de vidro, elas são muito legais. Mas seu uso, ele é limitadíssimo, porque você não pode fazer quase nada além de coisas cozidas. Então assim, essas panelas de vidro que a gente encontra aqui para comprar, por exemplo, é tipo caldeirão, né? Porque não dá para você fazer fritura numa panela de vidro. Então complica um pouco, porque se você quer uma panela mais coringa, panela de vidro é uma péssima opção. O preço não é barato e eu acho elas só lindas. Elas são ótimas condutoras de calor, porque o vidro é muito bom, ela não deixa resíduo nenhum, é muito fácil de limpar, são lindas, além, né, de você poder levar elas direto na mesa, de poder depois pôr na geladeira, mas elas também são muito fáceis de quebrar e não aguentam nenhum tipo de choque térmico, além de ter um uso super limitado. Por isso eu não recomendo o investimento para quem quer comprar peças mais coringas e não tem dinheiro para ficar gastando com um monte de panela, ok? Agora nós vamos falar sobre as panelas de barro. Eu amo panela de barro. E se for para cozinhar em fogão a lenha, aí, meu filho, aí melhor ainda. Se forem de boa procedência, elas não soltam nada tóxico na comida. Mas dependendo do barro com que ela é feita, pode sim soltar metais tóxicos. Por isso, compre panela de barro de boa procedência. Elas mantêm muito bem o calor, elas são excelentes para fazer cozidos no geral, especialmente receitas de longa cocção. O ponto ruim são que elas são porosas e isso faz com que elas sejam muito chatas na hora de lavar. Então fica essa ressalva por aqui, porque para essa panela ser saudável, ela precisa estar limpa, certo? E não eliminando pedaços de comidas feitas a long time ago. Aí ela não é tão legal. Outra questão fica por conta do peso, porque panelas de barro costumam ser pesadas. Elas podem quebrar, elas podem trincar, então assim, deve ser também feito um processo de cura com óleo, né? E essas panelas, elas não funcionam em fogão de indução, ok? Essa panela, esse tipo de panela só funciona em fogão a gás ou a lenha. Agora nós vamos falar da panela de ferro, que é minha paixão, gente. Eu amo panela de ferro. Hoje mesmo eu cozinhei meu 1 kg de feijão na minha panelona de ferro por quase 3 horas, porque eu não gosto de panela de pressão, é um fato. Então aqui vai na raça mesmo. Óbvio que eu deixei o feijão de molho por 16 horas e depois eu cozinhei na panela de ferro, sem pressa. Gente, panela de ferro é excelente, mas elas são muito pesadas. Gente, é muito pesada, de verdade. Isso pode ser um grande problema, porque às vezes tem uma pessoa idosa cozinhando e pode sim ter muita dificuldade para manusear uma panela de ferro. A panela vazia, por si só, ela já é pesada e depois de cheia, aí fica assim, bastante cruel. A panela de ferro, ela pode ser uma panela convencional, né? Aquela panela de ferro fundido, que costuma ter um preço mais acessível, e também as famosas panelas de ferro esmaltados, como as muitas da Cruze. Costuma poder ser usada em fogão de indução, né? Em fogão a gás, em fogão a lenha também. A grande maioria pode ir no forno, mas antes de comprar, veja as especificações do fabricante. Não vai me pegar a panela e já jogar no forno, porque às vezes pode dar merda, entendeu? Essas panelas, elas precisam receber o processo de cura. E como que é feito isso? Que nem na panela de barro, tá? Você, o que que você faz? Você pega a panela, você coloca óleo nessa panela, né? Coloca essa panela em alta temperatura, o óleo vai queimar e isso vai formar uma película protetora, quase que impermeável assim. Sempre faça a cura. Isso diminui as chances da panela de ferro enferrujar.
aumenta bastante a durabilidade dessas panelas, que pode virar até herança de família e passar por diversas gerações, porque elas realmente duram se você cuidar bem. Nesse tipo de panela você pode fazer qualquer coisa. Você pode fritar ovo, você pode fazer um cozido, você pode fazer o que você quiser na panela de ferro, tá? Lógico que tudo tem que estar dentro do tipo da panela que você vai usar, né? Então você não vai fazer um cozido em uma frigideira, ok? Mas dá pra fazer qualquer receita em panelas de ferro. Elas são excelentes condutoras de calor e mantêm muito bem a temperatura. Além de poder sim acrescentar ferro na comida, especialmente as de ferro fundido, sem aquela parte esmaltada, porque sim, podem soltar ferro na comida e ajudar as pessoas que sofrem com algum tipo de problema, algum tipo de anemia, por exemplo. Porém, isso pode ser um problema para quem já tem um teor alto de ferro no sangue. Então assim, fica aqui essa ressalva, eu não sei qual é o seu caso, mas eu adoro panela de ferro, enfim. Já os modelos esmaltados, elas não soltam quantidade significativa de ferro para ter ferro na comida, tá? E por isso mesmo também não alteram o sabor das receitas, porque no caso das panelas de ferro fundido, se você for fazer alguma receita com cocção muito longa, elas podem sim deixar um sabor metálico, um sabor residual meio metálico no seu prato. Então fica aqui esta dica. Mas lembre-se sempre de lavar muito bem a sua panela depois do uso e seque-as, porque além de lavar bem, você tem que secar essas panelas muito bem. De preferência, as panelas de ferro você seca no fogo para secar 100% e evitar qualquer tipo de ferrugem. Lembra? Ferro pode enferrujar. Pois é, seque muito bem a sua panela de ferro, combinado? Agora nós vamos falar da panela de cerâmica. Sim, a gente já falou um pouquinho sobre essas panelas de cerâmica, né? Que na maioria das vezes não são feitas de cerâmica, e sim de um material, normalmente o alumínio, que tem o revestimento tipo cerâmica. Eu falei isso no vídeo anterior. Eu falei sobre essas daqui, que são na verdade panelas de alumínio antiaderentes com um antiaderente de material cerâmico, tá? Essas panelas antiaderentes são as melhores, que eu acho particularmente, melhores do que a de Teflon e também das outras composições que são tóxicas. Essa daqui não é, desde que ela esteja assim, ó, intacta. Depois que ela riscar, aí já era, você faz um vaso com a sua panela e nunca mais use para cozinhar, ok? Inclusive essa. A grande questão é que essas panelas de cerâmica, que não são de cerâmica, de alumínio, que tem o revestimento cerâmico, elas têm uma durabilidade baixa e elas custam caro. Mas dentre todas as panelas antiaderentes, eu acho que as de cerâmica são as melhores opções. Agora, a gente também tem panelas de cerâmica de verdade, como essas daqui, que são super artesanais, elas são muito bacanas, elas são atóxicas, não apresentam nenhum risco para nossa saúde, são panelas que mantêm muito bem a temperatura, mas esse tipo de panela tem um grande porém, que demora muito para aquecer, sabe? Então você vai gastar um pouquinho de gás aí para aquecer essa panela. Eu não vou falar que você vai gastar energia elétrica, porque essa panela não vai no fogão de indução nem no fogão elétrico, tá? Então você vai gastar um pouco de gás para aquecer ela, é bom saber disso. Elas também, quando não tem revestimento nenhum, né, como essa daqui, elas grudam no fundo da panela. Então use para fazer caldos, sopas, ensopados, coisas cozidas, coisas desse tipo. E muito cuidado para fazer a limpeza, né, e não deixar resíduos. Outra coisa também que precisa fazer nessas panelas é a cura, igual das panelas de barro, igual das panelas de ferro, tá? Então lembrando, óleo em alta temperatura vai criar aquela película protetora, tá? E muito cuidado para não quebrar ou trincar, porque esse tipo de panela é muito fácil de quebrar, tá? Essas panelas são 100% cerâmica, elas quebram com muita facilidade. São panelas que costumam ser baratas, eu acho elas muito bonitas. Elas são rústicas, elas podem ir direto na mesa. Se você estiver fazendo algo mais rústico, vai ficar muito legal. Esse daqui que eu estou mostrando, eu uso mais como uma travessa de cerâmica, que pode também ser uma panela. Essas daqui são da marca Reconceito Casa, e lá você também encontra um monte de coisas de casa 100% artesanais, 100% brasileiras. Eu vou deixar o link deles na descrição e vale muito a pena você ir lá conferir depois desse vídeo acabar, tá? Então você vai lá, confere, porque tem muito produto muito bacana, Reconceito Casa, ok? Gente, panela de cobre é que faz comida boa. O problema fica
por conta do preço, porque panela de cobre é uma coisa assim caríssima. Mas o cobre é um excelente condutor de calor e ele distribui o calor por igual. E isso faz com que o que você está cozinhando cozinhe o alimento por igual e ele mantém o calor super bem. Além das panelas de cobre serem absurdamente lindas e poderem também ser levadas direto para a mesa, né? Porque elas são um enfeite. Mas cobre na comida não faz mal, Karina? Faz, certo? Certo. Mas as panelas de cobre hoje em dia, elas são revestidas no seu interior, como a minha, Moviel. Gente, eu sou apaixonada por ela, infelizmente eu só pude comprar uma, porque isso aqui custa o olho da cara e eu só consegui comprar essa panela aqui, ó. Mas eu amo ela de paixão, você vê que eu uso pouco ela, porque eu tenho realmente muita dó de usar. Então essa daqui tem o revestimento de aço inox por dentro, ó. Ai gente, isso aqui é... Quando eu fui pra Paris que eu vi a loja da Moviel, eu quase morri. Mas eu tenho uma panela Moviel aqui na minha casa, graças a Deus. A minha é revestida de aço inox, mas elas podem ser revestidas de prata, níquel e tem até panela de cobre revestida em ouro. Pois é! Agora, a Anvisa, ela proibiu o uso de panelas de cobre sem revestimentos em 2007. Mas voltou atrás faz pouco tempo. Por quê? Por conta de Minas Gerais, muitos dos doces mais tradicionais, como a goiabada, por exemplo, ser feita tradicionalmente em tachos gigantescos de cobre. A Anvisa proibiu o uso por conta de a panela eliminar o metal, né, o cobre na comida, nos doces no caso, né. As doceiras tradicionais, elas não gostaram assim nem um pouco disso. Aí elas falaram assim, que a vida inteira lavaram a panela com água, sal e limão. E aí dessa forma o cobre ele não oxida e não passa nada para a comida. Agora, por que elas ficaram maluquinhas é uma outra questão. O que acontece é o seguinte, o cobre ele neutraliza algumas enzimas das frutas e inativam fungos e bactérias. Isso faz com que, por exemplo, a goiabada fique com uma cor muito mais viva e dure muito mais tempo do que se fosse feita numa panela de aço inox, por exemplo. Isso sem precisar colocar nenhum tipo de conservante. Então, algumas doceiras artesanais, na verdade, nunca deixaram de fazer os seus doces em tachos 100% cobres. Mas hoje em dia a Anvisa voltou atrás e tá liberado e é isso aí, gente. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse aqui uma goiabada feita num tacho de cobre eu comeria com gosto e eu não sei se você é a favor ou contra o uso de tachos de cobre sem revestimento, mas eu comeria uma goiabada tranquilamente. Agora a Anvisa voltou atrás por quê? Voltou atrás porque nesses doces não foram encontradas quantidades significativas de cobre, então a tradição pode ser preservada. Palmas! Uhul! É isso aí. Agora nós vamos falar sobre panelas de pedra-sabão. Você nunca viu? Gente, panelas de pedra-sabão, elas são muito tradicionais e muito usadas em Minas Gerais. E por quê? Porque é lá mesmo que é encontrado o esteatito, que é o material que se produz a pedra-sabão, que por sinal é muito linda. Essas panelas, elas são muito boas em termos de saúde, porque elas não contaminam nada na comida. Elas não deixam nenhum tipo de gosto residual, elas mantêm muito bem a comida quente. Dá pra fazer diversas receitas, mas elas também são muito pesadas, como as de ferro, por exemplo. E também tem a desvantagem de quebrar e poder trincar. Elas também têm que ser submetidas ao processo de cura, tá? Igual a panela de ferro, igual a panela de barro. E isso faz com que ela fique quase que antiaderente. Pois é. Então é uma panela tipo antiaderente, mas bem mais natureba. Eu vou comprar uma panela de pedra-sabão, porque é muito da hora a panela de pedra-sabão e eu não tenho nenhuma panela de pedra-sabão. Tem outras coisas de pedra-sabão, mas panela eu não tenho, mas eu vou comprar uma. Agora vamos à última panela. As panelas de aço cirúrgico. É uma excelente opção de panela. É totalmente atóxica, é uma das formas mais saudáveis para cozinhar, sem sombra de dúvidas. A grande questão fica pelo preço, que é muito caro. Óbvio que é uma panela que é pra vida inteira, tá? Mas são poucas as pessoas que têm condições de desembolsar um valor bem alto para comprar esse tipo de panela aqui no Brasil. Então, essa, na minha opinião, é a principal questão. Eu já tive a oportunidade de cozinhar em panela de aço cirúrgico, eu achei legal, achei bacana, tá? Elas não soltam nenhum tipo de metal tóxico na cozinha, elas não deixam nenhum gosto residual, elas são extremamente duráveis, extremamente resistentes, elas distribuem muito bem o
calor. Se não tiver uma borracha, alguma coisa de plástico, assim, elas podem ir no forno, porque o aço cirúrgico aguenta altas temperaturas e também funciona super bem no fogão de indução, além do fogão a gás, enfim. Mas preste atenção quando você for comprar, se você for ficar pesquisando por panela de aço cirúrgico, porque você pode ser enganado aqui neste país. Então assim, você vai lá digitar lá na internet, vamos comprar panela de aço cirúrgico, vai vir umas marcas aí, umas coisas que não é exatamente uma panela de aço cirúrgico. E enfim, então fica muito esperto com isso, porque as panelas de aço cirúrgico, elas são caras, o aço cirúrgico é um material caro, não tem como ser barato. Então tome cuidado com isso, porque pra você não entrar em nenhuma roubada na internet. Principalmente quando você achar aqueles jogos de panelas de aço cirúrgico com revestimento antiaderente. Aí não adianta nada, né? Porque a panela de aço cirúrgico, ela tem um antiaderente tóxico e aí ferra tudo. Então fique esperto. Gente, acho que é isso. Então é isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição, vou deixar vários links na descrição de panelas, de opções de panelas bacanas para você comprar, caso você esteja procurando por panelas. Se você comprar por esses links, você ajuda bastante o canal e eu vou te agradecer bastante. Você não vai pagar mais caro por isso, mas você só vai ajudar o canal a continuar existindo, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou te responder com o maior prazer do mundo, claro, se eu souber, não é verdade? Agora não se esqueça de se inscrever neste canal, por favor, curta esse vídeo, ativa o sininho e é isso aí. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Tchau!